Tiago, capítulo de número 1. A partir do versículo 1, vamos lá, irmãos? Quem não achou ainda, tem aqui na frente, dá para acompanhar. A palavra de Deus diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé, ela produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida, ele é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para a outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Eu quero falar com os irmãos sobre um assunto que acordei ontem com ele no meu coração. Dividi alguma coisa com os irmãos ontem também na Suíça sobre isso. Mas é uma coisa que nós precisamos refletir hoje. E eu quero que ao longo do estudo você olhe para você. Você olhe para si mesmo. Nós acabamos de ler um texto onde Tiago, ele diz que ele é um servo de Deus, que ele está escrevendo aos cristãos. E dentro da instrução dele, ele vai trazer uma informação que a gente precisa fazer atenção. Nós vivemos um tempo de uma inconstância muito grande. E você olha para você como você é. Se você é uma pessoa constante ou se você era inconstante. Quantos livros você começa a ler e não termina? Quantos acordos você faz e não termina? Quantas vezes você diz para Deus, conta comigo, e nunca aparece? Quantas vezes você fala, esse ano vai ser o ano que eu vou mudar a minha vida? Quando chega no outro ano, você está num ano diferente, na mesma situação e com a mesma frase, dizendo a mesma coisa. Esse ano é o ano que eu vou mudar a minha vida. E o diabo, ele não tem deixado espaço. O diabo tem trabalhado constantemente para ocupar a mente, a alma e o coração. Nós vivemos um tempo que todo mundo diz que não tem tempo. Nós vivemos um tempo que, para Deus, principalmente, é só se der tempo. Nós não temos na nossa agenda diária, se tiver alguém aqui que tem, ok. Mas é muito difícil aí você ter, durante o dia, o tempo de Deus. Esse horário aqui é de Deus. Você não tem um horário de almoço? Todo mundo aqui tem horário de almoço? Diga amém. Você tem horário de dormir? Diga amém. Temos horários para tudo. Mas quando se trata da vida espiritual, nós não temos horário. É quando der tempo. As pessoas estão vivendo dentro de uma vida que Deus não tem sido a prioridade. Deus não tem sido algo que faz parte da minha rotina. Tanto que muitas pessoas procuram Deus somente quando tudo não vai bem. Algumas pessoas se esquecem de orar quando tudo vai bem. Tem pessoas que quando tudo vai mal, acorda de madrugada, mesmo cansado, vem para a igreja. E quando tudo passa, nós vivemos um outro momento. Então eu quero falar com os irmãos e trazer essa informação que o próprio Tiago vai dizer. Que quem tem um coração dividido, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Ele é inconstante nos relacionamentos, ele é inconstante nos seus estudos, ele é inconstante na profissão, ele é inconstante com Deus, ele é inconstante na igreja, ele é inconstante nos compromissos. E isso tem um grande perigo para mim e para você como cristão. No tempo que nós vivemos, onde o diabo
o diabo não é inconstante. Pedro diz que ele está em todo o tempo, rodando, buscando a quem possa tragar. Nós brincamos de ser cristão, o diabo não brinca de ser diabo. Às vezes nós assumimos um título que não temos nenhuma qualificação do título que assumimos como cristãos. Mas o diabo, ele não faz isso. E o diabo, ele tem o tempo ao seu favor. O diabo, ele não tem pressa, ele está por aí, ele já está condenado. Mas nós que temos Cristo, temos que fazer atenção. E eu quero refletir com os irmãos para ver se nós temos vivido uma vida de firmeza ou uma vida de inconstância na presença de Deus. Porque isso tem um grande perigo. E eu quero tratar com os irmãos sobre isso, porque nós temos visto que muitas pessoas cristãs, elas estão vivendo no que a gente conhece em português como 8 ou 80. Pessoas que um dia você fala com ela, ela está realmente, no outro dia consequente, ela já não está mais mantendo o que ela mesma disse. E eu queria, antes da gente continuar, que você abrisse sua Bíblia comigo em Efésios. Depois nós vamos voltar aqui em Tiago. Mas abra aí em Efésios, capítulo de número 4. Vamos ler do versículo 11. Fazemos uma leitura até o versículo 14. Efésios 4, 11. A palavra diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E tudo isso tem um objetivo que está no versículo 14: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. A palavra diz que Deus deixou na igreja vários ministérios, vários serviços com um propósito: a edificação da igreja. Dentro dessa edificação tem um para quê? Para que nenhum de nós seja menino, inconstante. Quando a Bíblia fala menino, você que já tem filho sabe como que é a criança. Ele chora para você comprar um brinquedo. Quando chega em casa com um brinquedo, ele não brinca com o brinquedo, ele não liga com o brinquedo, ele pega um palito de fósforo e vai brincar com o palito de fósforo. Aí você fala: e o brinquedo? Não, não gostei. O inconstante, ele investe tempo, valor, gasta, e quando ele chega, ele não quer mais o que ele mesmo fez para ter, porque ele é uma pessoa que não está amadurecida. Se eu e você não buscar nessa noite entender que Deus nos chama a uma vida de constância na sua presença, nós viveremos 10 anos na igreja, 10 anos como cristãos, e seremos sempre como uma gangorra. Um dia nós estamos aqui dizendo que Deus é poderoso e que eu estou com Ele para o que der e vier. No outro dia eu estou aqui dizendo que não sei se continuo, se vale a pena fazer e se vale a pena me consagrar. E isso tudo faz eu e você perder tempo. A inconstância faz eu e você perder tempo. O povo de Israel sai do Egito triste, amargurado, reclamando de Deus. É isso? Não. Sai feliz, sai alegre, sai cantando. Só que esse povo foi inconstante no pensamento que saiu do Egito. E um trajeto que eles fariam em pouco tempo, eles demoraram quanto tempo? 40 anos. Tem muitos irmãos que já deveriam ser mestres. Tem muitos irmãos que já deveriam ser pastores.
Tem muitos irmãos que já deveriam ser conselheiros, mas a sua inconstância lhe tira o que muitos não ligam, a credibilidade. Porque ninguém vai confiar em alguém que sobe aqui e diz que é de Deus e no outro dia está no mundo. Ninguém vai confiar em alguém que sobe aqui e diz que você tem que ter fé e ele não consegue crer no básico do básico do básico da fidelidade a Deus. E nós precisamos se preocupar com isso. E muitos depois dizem, mas ninguém acredita mais em mim. Mas por quê? Porque você é inconstante. Na vida secular, alguém marca algum compromisso com alguém. Quando alguém fica sabendo, fala, quem que falou que vinha? Ixi, vem não. Não, vem, falou comigo. É assim mesmo, ele é assim mesmo, ela é assim mesmo. Ela dá a palavra, ela manda mensagem, no dia você vai ver, 5 minutos antes ele te liga falando que não vai vir. Você acaba não fazendo nada com essa pessoa. Pessoas que estão hoje desempregadas, porque são inconstantes. Você vai fazer um giro, nunca vi um bom funcionário parado. Alguém aqui já viu um bom funcionário parado? Não existe. Você não vê um bom pedreiro sem ter serviço. Você não vê um bom pintor sem ter serviço. Você não vê. Porque ele é uma pessoa constante no que faz. Ele não fica numa empresa trabalhando 6 meses para garantir o seguro-desemprego e depois relaxa. Ele não é alguém que ludibria você até pagar as contas, depois reclama do salário. Não, ele é constante. Nós temos que ser pessoas que vivem, seja na igreja, seja na família, seja na escola, seja no trabalho, uma vida constante. E eu quero que você reflita nessa noite. Eu sou alguém constante? Ou eu estou vivendo assim, hoje eu estou dizendo que eu posso tudo naquele que me fortalece. Por dia eu estou negando tudo que eu mesmo disse sobre aquele que me fortalece. Quando nós vamos estudar um pouco essa palavra, constante, você vai no hebraico e lá tem uma palavra que se chama patá, que significa seduzir, enganar e lisonjear. O que significa alguém inconstante? É alguém que é facilmente iludido, é alguém que é facilmente seduzido, é alguém que sai do seu trajeto por um simples piscar, é alguém que muda a sua trajetória por um simples oi, tudo bem? Se esquece para onde estava indo e se desvia. Marque bem na sua cabeça esse significado, porque ele é muito importante. Vamos ler, coloca aqui para mim Provérbios capítulo 1, versículos 10 até o 14, vamos ler? Vamos fazer assim, para mim poder ganhar tempo, a gente lê o 10, depois a gente lê só o 14. Olha o que Salomão escreve: filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrado, não aceites. A palavra está ali, ó, atrair. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Versículo 15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Uma pessoa inconstante, ela vai ser seduzida pelos convites. Depois você leia todo esse provérbio em casa, que ele está trazendo uma instrução para você não ser seduzido. Quando a Bíblia no Antigo Testamento traz essa ideia de inconstante, é alguém que é seduzido, alguém que sai de um culto cheio de poder, que eu vou ser santo, chega ali, tem um convite de Satanás, e ele se esquece da onde ele veio, se esquece para onde ele estava indo, e ele se entrega ao mais pecado, ao maior pecado que seja, porque ele não está firme em si mesmo, ele tem uma mente dividida. Será que eu e você temos vivido assim? Que somos seduzidos por qualquer palavra de Satanás? Somos seduzidos por qualquer tipo de atração que o mundo traz? Se você olhar em volta, nós temos visto que muitos estão assim. Não se firmam naquilo que eles mesmos estão proclamando. Mas Deus nos chama nessa noite a fazer uma reflexão sobre estar dentro de uma inconstância. Outra palavra no hebraico que diz é nadad, que diz vagar, perambular, andar errante. É alguém que não sabe para onde está indo. Para ele qualquer coisa está bom.
É alguém que não se firma, porque para ele não tem destino certo. Ele está perdido nas suas ideias, no seu pensamento. Será que você está aqui nessa noite e está perdido, não sabe para onde vai? A gente tem um ditado que diz: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas para quem sabe para onde vai, só tem um caminho. E Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E eu e você nessa noite precisamos parar e dizer o seguinte: peraí, como que está a minha vida espiritual? Qual é o meu atendimento? Falar em português, quer misturar italiano. Qual é o meu comportamento? Será que eu sou alguém que sou seduzido facilmente? Será que eu sou alguém que estou perdido nas minhas ideias? Quem me conhece fala: isso aí é meio doido. Uma hora está dizendo que tudo é pecado, outra hora está cometendo todo pecado, uma hora está dizendo que todo mundo vai para o céu, uma hora está dizendo que todo mundo vai para o inferno. Ele está perdido. Deus não quer eu e você perdido. É por isso que Tiago vai trazer a mensagem dizendo: ei, você que está vivendo assim, não se iluda, você não recebe nada de Deus enganado. Deus não trabalha com duplicidade, irmãos. Deus te ama, Deus me perdoa, mas enquanto eu não tomo uma posição, eu fico vivendo na ilusão. O texto de Apocalipse diz: porque não é quente nem frio, vomitar-te-ei. Não podemos ser inconstantes. Reflita hoje, porque você: comecei a ler a Bíblia, acabou? Não. Todo ano inicia a leitura anual, vai até dia 15 de janeiro. Todo ano faz propósito de servir, e eu não digo servir de um sentido humano, servir de coração. É aquela entrega que Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus. Que é isso? Eu me movo não pelo que vejo, me movo pela certeza daquilo que Ele me falou. Então, se você tem vivido sendo seduzido, se você tem vivido de modo a não ter essa firmeza de saber para onde está indo, pode ser que você hoje seja uma pessoa inconstante. E o diabo quer isso. Lembra da historinha do muro? Todo mundo lembra, não lembra? Quem não lembra da história de cima do muro, diga amém. Levanta a mão quem não lembra, que eu conto. Todo mundo lembra? Um levantou só para ouvir de novo. Tinha uma pessoa em cima do muro, e os cristãos diziam: vem para cá, desce daí, Jesus te ama. E do outro lado os capetas só olhavam para ele. Ele falava: tem alguma coisa estranha aqui? Os crentes não param de me convidar. O diabo e os seus demônios não fazem nada. Eu queria falar com o diabo. Chamou o diabo lá e falou: quer falar com você. Eu queria fazer uma pergunta: por que eu estou aqui em cima do muro e os cristãos ficam me chamando e ninguém de vocês me chama? O diabo falou: é simples. Ele falou: por quê? O muro é meu. Enquanto você não se decide, você não é de Deus. O diabo quer você assim, sem tomar direção. O diabo quer você assim, sem tomar o caminho da verdade e dizer: eu sou de Cristo. Mas quando você toma a direção, você recebe de Deus a força, a ajuda que precisa para continuar. Mas nós vamos ficando enganados pelo mundo e ficamos uma vida assim: depois eu me batizo, depois eu leio, depois eu consagro, um dia quem sabe Deus, e vamos passando tudo para o amanhã. E é só na vida espiritual. Perceba que nós somos inconstantes para ler, inconstantes para orar, inconstantes para congregar, mas somos constantes para dormir, somos constantes para comer, somos constantes para pecar. Estamos errando o foco, porque não estamos decididos a viver o que Deus quer para nós. Quando a gente vai no grego, tem uma palavrinha lá também, que aí você pode depois encontrá-la, que até a gente já leu. Coloca ali para mim Tiago 1,8, que é dissipiscos. O homem de ânimo dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. A gente precisa orar nessa noite, porque não vai dar certo viver assim.
Eu e você precisamos hoje se decidir. Se decidir. Quando você pega essa palavra, lá diz assim que é alguém instável, alguém que muda de posicionamento repentinamente, alguém que faz tudo certo, chega no dia ele muda, sem ter pré-aviso. É alguém que não reflete antes de falar, é alguém que não se estabiliza com o Senhor, que a sua fé não está na vida de Cristo, está na sua força. Quando ele acha que ele pode, ele diz que sim. Se ele achar que não tem como, ele desiste. Alguém que assume compromisso, mas não cumpre. Quem somos nós? Somos alguém que estamos sendo como aquele homem ali que está dizendo, o homem de coração duplo. O homem que pensa sim e não ao mesmo tempo. O homem que diz, eu vou me entregar 100% ao Senhor. Ah não, mas eu vou curtir um pouquinho do mundo também. Abra sua Bíblia por gentileza. Tiago capítulo 4, verso 8, vamos ler? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. É preciso entender que Deus não vai ser como todos estão dizendo por aí. Um Deus que não entende, não, Ele te entende. Mas aqui está dizendo que quem tem que se chegar a Deus é quem? Sou eu. E ali tem uma promessa, que se eu me achegar a Ele, Ele já está lá me esperando. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará. Não tem uma distância de Deus para mim. O que tem é uma distância eu para com Deus. Porque quando eu decido me achegar, Ele já está lá. Quando a mulher samaritana chega no poço, quem já estava lá? Jesus já está no lugar dele esperando você. Jesus já está na posição dele esperando você. O problema é que você não decide ir até ele, porque o seu coração é duplo. Aí ele fala, você de coração duplo, purifique esse coração. Só que a gente não está sendo constante e não tem como se purificar. Tem algumas coisas que a gente faz quando a gente come e fica intoxicado. Alguém já ficou intoxicado? Aí o médico fala o seguinte, você vai tomar esse remédio, você tem que tomar muita água, você tem que fazer, para quê? Para purificar, desintoxicar. E infelizmente, você tem um remédio certo, mas o primeiro comprimido não faz efeito quase que nenhum. Tem tratamento que você toma o remédio primeiro e fala, não tinha que curar na hora. E espiritualmente, a gente brinca com Deus. A gente está todo sujo, irmãos, com visão pornográfica, palavras obscenas, comportamentos pornográficos. Quando a gente chega, tem um percurso a fazer. E a gente acha que é só levantar a mão e está tudo pronto, está tudo certo, está tudo acabado. Não é assim. Existe um percurso a fazer. Existe uma purificação a ser feita. Me afastar do pecado, me afastar do mundo, me achegar a Deus. Por quê? Quando eu me achegar a Ele, Ele vai estar lá. E quando você encontra com Ele, você é transformado. Então reflitamos para que a gente não erre e não se engane. E no contexto moderno, essa palavra inconstante, ele se refere a uma pessoa que muda de comportamento, ideias ou sentimentos de forma frequente e imprevisível. E no contexto da vida cristã, ser inconstante implica em não manter uma firmeza de propósito, especificamente em relação à fé, à oração e à obediência aos mandamentos de Deus. Quando vamos no Antigo Testamento, o inconstante é uma pessoa que é facilmente enganada. No grego do Novo Testamento é alguém que está desordenado. E na vida atual é alguém que é imprevisível. Alguém que está mudando de comportamento a todo tempo. Quem somos nós? E aí eu quero tratar com os irmãos sobre o perigo de ser inconstante em algumas áreas da nossa vida. Abra aí sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 14, versículo 28 até o 31. Vamos ler? Mateus capítulo 14, do versículo 28 até o versículo de número 31.
Quem achou, diga amém. O texto nos diz assim: e respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Versículo 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Versículo número 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Nós precisamos orar a Deus para que nós não tenhamos uma vida inconstante de fé. O texto que nós lemos mostra que Pedro faz algo que não tem explicação. Primeiro, ele pede algo que mostra ousadia. Ele pede algo que mostra que ele estava verdadeiramente cheio de fé. Ele diz para Jesus: eu quero ir até ti não nadando. Se é o Senhor, eu vou ir por cima das águas. Pare um pouquinho aí. Reflita, você vai fazer uma oração agora. Faça qualquer oração, como ele fez. Faça um pedido para Deus, qualquer pedido que seja. Deus, eu quero voar. Deus, eu quero... Peça qualquer coisa. Eu quero ser o melhor, eu quero ser o maior. Peça. É o que ele fez. Jesus diz: tá bom. Porque a palavra diz que quando você pede com fé, você recebe. Então tá bom, se você está pedindo com fé, receba o que você quer. Pedro começa a viver o que ele pediu. Pedro está vivendo o que ele pediu. Se é o Senhor, eu quero ir até aí andando sobre as águas. Desce do barco e começou a andar sobre as águas. O que Pedro está fazendo? Pedro está vivendo o que ele pediu para viver. Pedro está vivendo algo sobrenatural. Pedro está vivendo um milagre. E não é porque eu e você estamos vivendo uma promessa de Deus que não tem vento. Não é porque eu e você estamos vivendo uma promessa que Deus fez que não tem dificuldade. E o diabo vai fazer de tudo para que você tire os olhos de quem começou, vai te sustentar até o final. Eu já estou... Pare e pense, porque isso aqui é quase irracional. Eu já estou andando sobre águas. O vento não chegou quando eu olhei. O vento já estava quando eu comecei a andar. Só que quando eu comecei a andar, eu não estava olhando para o vento, eu estava olhando para Jesus. Eu estava olhando para a palavra de Jesus. Nós temos que nessa noite refletir, porque isso aqui traz um ensinamento. Você já recebeu de Deus algumas coisas, só que você está perdendo o que você recebeu. Diz que ele sente vento. Quando sente o vento, sentiu medo. Pense comigo, naturalmente, se a gente for pensar numa lógica, eu peço para Deus para voar. Eu comecei a voar, qual teria que ser a tendência? Gente, eu estou voando. Eu vou fazer que nem um passarinho, fazer uns voos rasantes, vou fazer umas piruetas. Mas, quando existe uma historinha, eu lembrei dela aqui agora, que tinha um grupo de tartarugas que vinham voando. Já escutaram? Quem já escutou? Quem nunca escutou, levanta a mão, só para mim não ficar contando história fiada. Um monte de tartaruga vinha voando. E aí passou uma gaivota e disse: olá, tartarugas, vocês estão voando? É assim, mas vocês não têm asa, tartaruga não voa. E todas caíram. E só uma continuou. Aí a gaivota ficou impressionada. Por que aquela não caiu? Porque ela era surda. Tem gente deixando de viver a promessa de Deus. Não é porque Deus não tem poder de fazer, não é porque Deus não falou, é porque escutou alguém que não cria em Deus dizer que não dava para viver o que Deus falou e parou de viver o que Deus falou. Não, você não tem jeito para pregar não? Então eu vou parar.
Não, você não tem jeito para cantar não, aí para de ensaiar. Porque tem gente que é ruim para cantar, mas não ensaia. Vai ensaiar, se você ama cantar, ensaia. Faz teste de canto. É assim que se faz. Quer afinar a voz? Fica lá na frente do espelho. Blu, 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 blu. É assim. Eu lembro que quando eu cantava na banda que fazia, minha mãe falava, tem que fazer isso mesmo. Porque chega num último tom, você está dentro de casa que nem um louco. Mas aí quando você vai cantar, ó meu Senhor, Agora a gente recebe uma promessa de Deus. Vem alguém e traz uma informação contrária à palavra de Deus. Aí a gente prefere acreditar em alguém do que acreditar em Deus. Eu e você precisamos parar de ter uma fé de momento. Parar de ter uma fé que fica vacilando, oscilando. Deus falou que você é grande. Alguém fala que você é pequeno, você acredita em quem falou que você é pequeno? Pedro está vivendo o que ele pediu. Reflita nisso. Eu pedi para andar sobre as águas, então anda. Só que começou a andar, sentiu o vento e teve medo. E quem já teve medo aqui sabe que ele bloca. É horrível ter medo. Uma vez fui preso porque fiquei com medo. Todo mundo fugiu, eu não consegui correr. Nós invadimos um clube SESI, em São Paulo, para nadar. Era tudo pobre, não tinha piscina. Tinha um muro, pulamos o muro, entramos, mas aí tinha uma pulseirinha, nós estávamos sem, não sabia que tinha que ter pulseirinha. Os seguranças viram sem pulseirinha, tudo carinha de marginal. Quando foi para fugir, irmãos, a minha mãe foi lá buscar eu depois. Mas eu bloqueio, as pernas tremeu, eu não sabia o que fazer mesmo. Todo mundo correndo, pulando o muro e eu lá parado olhando. E meu irmão gritava, vem, vem, vem. E eu... Nós precisamos hoje crer que Deus tem maior poder do que Satanás. Que as promessas de Deus são para ser vividas. Só que se eu não estou ainda com a minha fé, esse momento, vou pedir para Deus uma casa, quando Ele me der, eu vou ficar desesperado, porque tem que pagar a parcela, tem que pagar a conta de água, luz e tudo, e vou falar, meu Deus, por que eu comprei essa casa? Vou pedir para Deus um carro, quando Deus me der o carro, eu fico preocupado, que tem que pagar, tem que manutenção. O Deus que dá, é o Deus que mantém. Tem crente hoje que não quer ter filho. Você acredita que tem casal de crente que não quer ter filho? Porque não tem fé que Deus ajuda a sustentar filho. Nós estamos vivendo com uma fé que é uma fé aparente. Aqui Pedro nos ensina que nossa fé precisa ser uma fé constante. E o escritor aos Hebreus vai dizer algo que se eu e você não pensar e refletir, vamos perder todo o tempo dentro da igreja com essa fé de momento, vivendo só pedaço. Olha o que Jesus vai dizer para ele, irmãos. Olha o que Jesus vai dizer para ele. Homem, por que duvidaste? Sabe o que Jesus está falando? Você tinha andado todo o mar, você tinha andado quilômetros, você tinha vivido anos e anos essa promessa que eu te fiz. Você deveria desfrutar da minha presença anos e anos, mas você só desfrutou um pedaço. Por quê? Duvidou, oscilou na fé. E tem irmãos que estão oscilando na fé. Tem irmãos que têm promessa de Deus. Tem irmãos que já desfrutaram até dessa promessa um pouco, mas viram as coisas acontecer, e o medo vai chegando, vai chegando, vai chegando. Quando vai ver, ali está alguém que tem promessa. Porque ali tinha alguém que tinha promessa de andar mais e não andou porque duvidou. Jesus queria que ele saísse correndo. Jesus quer que você viva a plenitude da presença dele. Jesus quer que você viva a plenitude do seu Espírito Santo. Não é só um momento na igreja chora não. É ir embora tendo poder de entrar em algum lugar e falar, tem alguma coisa errada aqui. Ora em nome de Jesus, repreende. É estar no lugar e falar, não, isso aqui é coisa do diabo. É ter a visão que você está no lugar e falar, Deus está aqui comigo e eu vou estar alegre. Mas é preciso ter uma constância na fé. Quando nós lemos Hebreus 11:6, diz o quê? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus.
Porque é necessário que aqueles que se achegam a Deus creia que Ele dá o que você quer? Não. Creia que Ele existe. Sabe por quê? Porque quem vem até você só pelo que você pode dar é interesseiro. Depois que você der o que você precisa, que Ele precisa, Ele vai embora. A Bíblia está dizendo que a fé gera relacionamento. A fé gera uma comunhão. A fé gera uma estabilidade na minha vida. Porque Deus existe. Irmãos, um cristão firme na fé, maduro, nada tira ele da presença de Deus. Tira ele do emprego, tira dinheiro dele, tira carro, tira casa, mas em qualquer situação ele está na presença de Deus. Ele está que nem disse Jó: eu sei em quem eu tenho acreditado, e eu sei que ao fim de tudo ele vai se levantar. Agora vivemos com uma fé que é fé de momento. Se está tudo bem, a fé está tudo bem. Se está tudo mal, a fé está vacilando. Se está tudo como eu quero, Deus é bom. Se está tudo acontecendo contrário a que eu estou vendo, eu fico com medo e desisto de viver o que Deus prometeu para mim. Quem é você hoje? Como está você hoje? Aí o versículo que a gente leu diz uma coisa importante. Em Tiago 1,6. Quando ele usa aqui até é um trocadilho, porque ele vai dizer o seguinte, eu acho que ele se lembrou de Pedro. Peça, porém, com fé. Pedro pediu com fé ou não pediu? Acho que pediu. Ele conseguiu andar. Em nada duvidando. Porque o que duvida, vê se você se encaixa aqui, ó. É como a onda. E aqui nós temos que... Quem já foi na praia aqui? Levanta a mão. Quem já foi na praia? Já foi na praia? O que é a onda? Uma hora ela está aqui, e essa mesma onda, em poucos segundos, ela está aqui. Não é assim? Ele vai dizer que quem tem fé momentânea, eu estou com fé, pediu, sai daqui todo alegre. Só que é uma fé momentânea. Chega lá fora, começa a ver o vento. Começa a ver a realidade, começa a ver a família, começa a ver o marido, começa a ver o filho, começa a ver a si mesmo, começa a ver que ele não é capaz de realizar o que Deus falou. Aí ele tira a fé em Deus que tem poder, coloca a fé nele mesmo e ele começa a duvidar. Aí Tiago diz, olha lá, porque o que duvida é semelhante ao onda do mar, que é levado de vento e é lançado. Já viram crente por aí assim, ó? Cristão? É cristão, tem fé, tem, mas duvida de tudo. Está um dia bem, está um dia mal. Está um dia feliz, está um dia triste. Vai pelo movimento. A Bíblia vai dizer em Hebreus, em Romanos 4, 19 e 22, até o 22, vai trazer uma mensagem sobre Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. Um homem que ouve Deus falar e obedece sem questionar. Todo mundo aqui é brasileiro, né? Quem nasceu aqui na Itália? Levanta a mão, os que nasceram na Itália aqui. Temos alguns. Mas os demais, quando saíram do Brasil, poderiam não saber o que iam encontrar aqui, mas sabiam que estavam vindo para Itália. Sabia que estava vindo para Torino, ou quem foi para outra cidade. Poderia não saber o que eu vou encontrar lá, o que vai acontecer lá. Esse homem escuta Deus falar com ele, para sair para uma terra que Deus iria lhe mostrar. Esse homem não questiona, esse homem obedece. E hoje, para viver a vida cristã, nós estamos cheios de perguntas. Para quê? Por quê? Não temos mais uma fé que obedece. Aí Paulo escrevendo diz que não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já adormecido, pois era de já quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando
Glórias a Deus. O que é isso? Será que alguém aqui pode me explicar? Tem alguém que quer participar do culto? Aí pega o microfone. Sabe o que é isso? Ser fortificado dando glórias a Deus? Você acha que quer ficar que nem um doido? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não, não é isso não. É ver a sua incapacidade, é ver a grandeza dele e dizer: eu creio que o Senhor vai fazer. Eu acredito que tu és poderoso para fazer. Olha o que diz o versículo 21. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido, ele também era poderoso para fazer. Uma fé que é constante, ela não duvida do que Deus falou. Uma fé que não é inconstante, ela fica na posição dando glória a Deus, dizendo: é eu mesmo que Ele vai usar, sou eu mesmo que Ele vai fazer um grande instrumento de Deus, sem capacidade, sem família de referência, sem condição material, sem condição psicológica, mas quando Ele vem sobre mim, Ele transforma o que não era como se já fosse. Mas é preciso crer. E hoje a gente vive, e irmãos, eu peço a vocês que estão aqui, larguem as internet, larguem a rede social, larguem o Instagram, larguem o Facebook, só para assistir alguma coisa. Deus, não se expresse, irmão, não se expresse. Estou comendo hambúrguer, como um hambúrguer e não posto o hambúrguer. Está feliz, não precisa colocar lá que você está feliz não, viva feliz. Ai, eu estou feliz, os invejosos que vão para o inferno. Meu irmão, se converte hoje, toma posição hoje, vive glorificando, porque as pessoas ao teu redor verão Deus fazer a sua vida. Mas é uma fé inconstante, é uma fé de momento, e nós não podemos ter uma fé de momento, porque ele vai dizer: quem tem fé de momento não recebe nada de Deus. Quem tem fé de momento é como a onda do mar, um dia está aqui glorificando, outro dia está lá no inferno da vida, praticando todo o ato pecaminoso, e dizendo: Deus sabe de tudo, Deus sabe de tudo. Não, pelo amor de Deus, apruma, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos colocar nossa fé em Cristo, vamos pegar o caminho de Cristo, vamos estabilizar, vamos olhar para nós, saber que somos esses pecadores mesmo, mas que tem um Cristo que morreu numa cruz, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Seu Espírito Santo está aqui, e com a ajuda dEle, eu sou mais do que vencedor. A gente tem que nessa noite pedir ao Senhor que Ele tire essa inconstância da nossa fé. Outra coisa que existe na nossa vida é uma inconstância na oração. Oração, irmãos, não é uma lojinha. Tem igreja que tem a lojinha de Bíblia, não tem? Você só vai lá quando você precisa de Bíblia. Alguém já foi aqui numa farmácia para comprar carne? Não. A farmácia só serve para comprar medicamento. A oração não é um lugar de pedir. A oração é um lugar de ter comunhão. Você e eu, quando alguém só procura quando precisa, nós evitamos a pessoa. Tem gente aí no seu telefone que quando toca, você diz: está precisando de alguma coisa. Por quê? Porque não me liga quando está tudo bem. Não me liga para perguntar como eu estou. Só me liga quando precisa de alguma coisa. E alguém te diz: para de ajudar, você é bobo. Alguém já ouviu isso? Como você é bobo? Não é bobo não, se você puder fazer o bem, faça o bem. Só que você não gosta de quem só te liga quando precisa de você. E nós não gostamos, mas tratamos Deus assim. Quanto tempo de oração por dia você tem? Quanto tempo você está com Deus? E eu digo, irmãos, falando com Ele. E falando mesmo, falando: Deus, sabia que hoje eu acordei triste? Eu não sei se eu sou doido, mas eu converso com Deus assim. Você quer saber como eu oro com Deus? É desse jeito. E aí, Deus, tudo bem? Bom dia, como é que você está? Acordei cansado, eu até falei para ele hoje. Acordei com os pés inchados, não sei se foi por causa que eu brinquei de bola com os meninos num retiro. E eu falei: nossa Deus, eu pensei com meus pés inchados, Senhor. Estou com uma dor aqui. Fiquei conversando ali com ele nos meus diálogos e monólogos, porque Ele é meu Deus. Eu preciso pregar hoje, preciso estar bem. Minha voz de manhã estava mais ruim ainda, que assim que acorda, eu estava assim, ó. Queria gravar um vídeo, nem consegui, porque a voz estava
e falando. Você fala com Deus? Você para falar com Deus? Olha o que diz a Bíblia. Abre a sua Bíblia comigo. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Aí ali tem uma observação. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Para quem não tem o contexto, Daniel é um grande governador dentro de uma política da Babilônia. Só que Daniel era um cristão, era um filho de Deus, honesto, não tinha corrupção. As pessoas vendo falam, ó, para nós tirar Daniel, nós vamos ter que procurar alguma coisa nele, vamos pegar o celular dele escondido, vamos ligar para alguém que conhece ele. Não acharam nada. Fizeram o que a gente conhece no Brasil como pente fino, é onde tira até as lêndias. Passou pente fino, não tinha nada. Falaram para eles, eu já sei. O quê? Ele tem compromisso com Deus. Todo dia, 3 vezes por dia, ele está falando com Deus. E ele fala em voz alta. Ele não tem vergonha não. Ele abre a janela da casa dele, olha para a terra da onde ele veio e começa a orar o Deus dele em voz alta. 3 vezes por dia, 3 vezes por dia. Todo dia ele está aqui, eu já investiguei. Então vamos fazer o seguinte, vamos blocar, vamos falar com o rei, 30 dias, só 30 dias. Se ele for fiel mesmo, eu e você diria para Daniel, Daniel, relaxa. 30 dias passa rápido. Não seja radical, Daniel. A Bíblia diz que quando ele ficou sabendo que o rei tinha assinado o documento, dizendo que se alguém orasse, se alguém fizesse uma petição, a não ser ao rei, seria lançado na cova dos leões. Daniel, quando ficou sabendo, o que ele fez? É uma coisa que a gente teria que aprender, né? Ele vai orar. Ali está uma palavra que ali está no versículo que eu gosto. As últimas palavras de baixo. Vamos ler da vírgula. Como também antes costumava. Você sabe fazer isso aí? Não, já tenho um costume, ó. Eu tenho um costume de fazer. O que é costume? Experiência, não é isso? Numa linguagem mais profissional, eu já tenho experiência, eu sei fazer isso aqui. Ele não está indo orar porque está correndo o risco de morrer. Ele não está indo orar para reivindicar qualquer coisa. Ele está indo manter a constância que ele tinha com Deus. E aí a janelona aberta, em voz alta, não vou mudar nada. Eu sei com quem eu estou falando. Só que aparentemente não resolveu nada. Aparentemente a oração de Daniel não resolve nada. Porque Daniel vai para onde? Na cova dos leões. E tem gente que escreve, às vezes faz desenho, Daniel deitado com os leões. Não foi isso não. Depois você lê o texto lá devagar. Daniel vai dizer para o rei assim, o meu Deus mandou o anjo dele aqui, e o anjo fez o quê? Fechou a boca do leão. O leão queria comer Daniel, mas Deus falou, você não vai comer. Quando você mantém sua fidelidade na oração, você não se desespera por causa dos problemas. Quando você tem comunhão na oração, você não se desespera por causa do medo que o mundo tenta te causar. Quando você tem comunhão na oração, você não para por causa de luta, você continua. Como é que está a oração aí? Só dentro do busão? E ainda quando está em pé, porque quando está sentado está com o celular na mão?
Como é o seu tempo de oração? É constante na oração? Você conhece alguém que só fala com você quando quer? Hoje eles são chamados de bipolares. Pessoas que passam por você no dia, te abraçam, te beijam, no outro dia passa assim. Você gosta? Quem aqui gosta? Tem alguém que gosta? Pode ser que tenha alguém que goste. Você passa por mim um dia, eu nem te olho. No outro dia eu falo, e aí, irmão amado? Tocha de Deus! Martelo de Jeová! Você fala que é doido assim. Martelo de Jeová. Martelo. A gente está fazendo isso com Deus. A gente só fala com Ele quando a gente quer. Nem é quando a gente quer, é quando a gente precisa. É preciso hoje fazer uma reflexão se a gente está sendo constante na fé, constante na oração. Porque se você não for constante na oração, irmãos, você vai ter um grande problema de ter comunhão. E quem não tem comunhão com Deus não consegue viver o que Deus tem para ele. 1 Tessalonicenses 5,17, um dos versículos mais pequenos da Bíblia, que diz uma mensagem bonita: orai sem cessar. Jesus, quando está falando, e Lucas escreve, em Lucas 18, capítulo 1, Jesus diz uma coisa. Ele vai contar uma parábola sobre a insistência, sobre a persistência. E ele diz algo que eu queria ler com você. Lucas 18, 1. E contou-lhes também uma parábola sobre... Aqui tem uma palavra grega que eu gosto. O prazer de orar sempre. Está escrito na sua prazer? A alegria de orar sempre. Está escrito aí? A vontade de orar sempre. Está escrito aí? Ou na sua Bíblia está escrito o dever de orar sempre? E nunca... Jesus vai dizer, essa palavra dever é uma palavra de compromisso com outrem. Está dizendo o seguinte: você não tem que orar só quando tiver vontade. Você tem dever de orar sempre. Porque a oração vai trazer uma resposta que vem de Deus. E uma resposta que vem de Deus te faz permanecer, ainda que o destino seja a cova dos leões. A Daniel orou. Qual foi o sentimento dele, irmãos? Se você ler Hebreus 11, diz que pela fé fecharam a boca de leões. Deus vai me livrar. Irmãos, você tem comunhão com alguém, alguém fala assim, não, você vai ligar para fulano? Não, aquele ali eu posso contar. Tem alguém que você diz, isso aqui eu posso contar? Não importa a hora, pode ligar, pode ligar. Ele vai te responder, vai nada, pai, não vai te responder, pode ligar. Se ele não vê, quando assim que ele pegar, ele te liga e te ajuda. Nós temos um Deus que é assim, um socorro bem presente na hora da angústia. Mas se eu não tenho o costume de orar, se eu não sei como me relaciono, eu já chego falando, Deus, não sei, não estou conseguindo. Tem gente que fala, quando eu vou orar eu durmo. Mas quando está fazendo coisa errada não dorme, perde até o sono. É preciso hoje pedir a Deus direção. A falta de constância na oração te leva para um caminho que não é o caminho de Deus. Que a gente possa orar, que a gente possa pedir a Deus. Vamos parar por aqui hoje? Eu continuo semana que vem. Fique de pé, irmãos, por gentileza. Eu queria convidar os irmãos que você, se não tem um hábito, fica muito difícil. Mas se comprometa aí 5 minutos de leitura bíblica por dia, 5 minutos de oração. Depois nós vamos continuar, mas se você fizer 5 minutos de leitura, 5 minutos de oração, você vai ver que você vai começar a ter mais fé. Eu estou sendo bem simplista, bem resumido. Mandar você fazer um passeio por dia de 10 minutos, você vai falar o quê? Não dá para passear em 10 minutos não. Só até eu tomar banho já foi 10 minutos. Mas eu te garanto que quando você começar e você entender
Você vai começar a ler e alguém vai pedir para você parar de ler. A Bíblia não é um livro de contos de fada. É um livro que te mostra a vontade de Deus para nós. E tem gente vivendo uma vida assim, irmãos, brincando com Deus, sendo instável, inconstante. Mas Deus nos quer ajudar. O mesmo Deus que te diz hoje, porque você duvidou, se você cair, não vai ser que nem eu. O que ele fez com Pedro? O que ele fez com Pedro? Bem feito, duvidou. Foi isso? Foi não. Meu Deus do céu, vem aqui, vem. Por que você duvidou, rapaz? Você teria corrido o mundo inteiro. Você teria pregado durante 10 anos. Você teria feito obras maravilhosas, mas você duvidou. Ele vai nos ajudar. Mas é preciso hoje tomar uma decisão. Nós falamos hoje sobre a constância na fé e a constância na oração. Semana que vem nós falaremos de outras constâncias que está faltando no nosso meio e que gera um cristianismo fraco. Pessoas que não são fortes para o pecado. Não conseguem dizer não a nada. Lembra lá do seduzido? É aquele cara que a mulher só faz assim, ó. É aquela menina que quando escuta gatinha. Quem não conheceu Jesus não consegue ser fiel a Jesus. Se você não está sendo fiel ainda, você ainda não conheceu Ele. Vamos orar?